Capítulo 13. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que fica de resto é esta, todos os termos dos filisteus e toda a Gesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até ao termo de Ecrom, para o norte, que se conta ser dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Askelon, o de Gate e o de Ecrom, e os aveus, desde o sul, também toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos Sidónios, até África, ao termo dos amorreus, como também a terra dos Gibalitas e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até à entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas desde o Líbano até Misrafote-Maim, todos os Sidónios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente faze que a terra caia a Israel em sorte por herança, como já te tenho mandado. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, a qual lhes deu Moisés da além do Jordão, para o Oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor, desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba, até Dibon. E todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Asbom, até ao termo dos filhos de Amon. E Gileade, e o termo dos Gesureus, e dos Maacateus, e todo o monte Hermon, e toda a Bazã até Salca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei. Este ficou do resto dos gigantes, que Moisés feriu e expeliu. Porém os filhos de Israel não expeliram os Gesureus, nem os Maacateus. Antes, Gesur e Maacate habitaram no meio de Israel até ao dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhe tinha dito. Assim Moisés deu à tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias, e foi o seu termo desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina, até Medeba. Esbom e todas as suas cidades que estão na campina, Dibon, e Bamote Baal, e Bet-Baal-Meon, e Jaza, e Kedemote, e Mefaate, e Kiriataim, e Sibma, e Zerete-Saar, no monte do vale, e Bet-Peor, e Asdod-Pisga, e Bet-Jazimote, e todas as cidades da campina, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, e Evi, e Requém, e Zur, e Ur, e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a fio de espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, como os mais que por eles foram mortos. E foi o termo dos filhos de Ruben, o Jordão e o seu termo. Essa é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, com as cidades e as suas aldeias. E deu Moisés à tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Jazer, e todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está defronte de Rabá. E desde Esbom até Ramate-Mispa, e Betonim, e desde Manaim até ao termo de Debir. E no vale Bete-Arã, e Bete-Nimra, e Sucote, e Safon, que ficara do resto do reino de Seom, rei de Esbom, mas o Jordão e o seu termo, até à extremidade do mar de Quinerete, da além do Jordão para o Oriente. Essa é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, com as cidades e as suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, que ficou à meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias. De maneira que o seu termo foi desde Maanaim, mais todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades.
e metade de Gileade, e Astarote, e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã, foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, à metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isso é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, da além do Jordão, de Jericó para o Oriente. Porém, à tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhe tinha dito.